Olá, seja novamente bem-vinda ao curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Maranhão, campus São Luís, Monte Castelo. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo da disciplina Elementos de Química, falando nesta aula sobre energia elétrica e reações químicas. Os tópicos que iremos abordar nesta aula são oxirredução, balanceando uma equação de oxirredução, balanceando uma equação de oxirredução em meio ácido, balanceando uma equação de oxirredução em meio básico, reação de oxirredução e célula voltaica. A característica marcante de uma reação de oxirredução é a transferência de elétrons. Ou seja, eu vou ter um constituinte que vai perder elétrons, sofrendo, portanto, oxidação, e um constituinte que vai estar ganhando elétrons, sofrendo, portanto, redução. Um exemplo aqui é a reação do zinco metálico com ácido clorídrico, formando aqui cloreto de zinco e gás hidrogênio. Essa reação é uma reação de oxidação justamente porque eu verifico a variação do NOx de cada um desses elementos constituintes. O zinco, que tinha inicialmente um NOx de 0, passa a ter um NOx mais 2, e o hidrogênio, que tinha um NOx mais 1, passa a ter um NOx de 0. Então, eu consigo verificar que ocorreu uma reação de oxirredução pela transferência de elétrons através da variação do NOx. Aqui é outro exemplo de uma reação de oxirredução envolvendo o nitrato de prata e o cobre metálico. Com o passar do tempo, o nitrato de prata, que é uma solução incolor, ele passa a ter uma coloração azul e sobre o metal de cobre há a formação dessas incrustações. Então, o que ocorre a nível molecular? O que ocorre em nível microscópico? O cobre metálico ele vai estar perdendo elétrons, saindo de um cobre com NOx 0, passando para um cobre em solução, com cobre como carga positiva. E a prata, que está em meio à solução com a carga de 2+, ela vai estar recebendo os elétrons do cobre e vai estar, então, formando essas incrustações aqui. Então, ela passa de um NOx de mais 2 para prata com NOx 0. Então, é por isso que eu vejo a mudança de cor da solução e a formação dessas incrustações. Então, a reação como é que ficaria? O cobre ele vai estar transferindo os seus elétrons para a prata, e aí o cobre, então, como ele passa de um NOx mais 0 para 2+, ele sofre, então, oxidação. Como ele está transferindo os elétrons, ele é o agente redutor e a prata, que vai estar reduzindo, é o agente oxidante. A prata reduz porque ele passa de NOx mais 1 para NOx 0. Essa reação aqui é uma reação global, que ocorre entre o nitrato de prata e o sulfato de cobre, o cobre que está lá na forma de sulfato de cobre. Essas reações, dentro dessas reações, tem as reações, então, que ocorreu redução da prata e a reação de oxidação do cobre. Então, toda reação, eu vou verificar, essas meias reações de redução e de oxidação, dando origem, então, a essa reação global. Para balancear uma equação de oxirredução mais complexa, basta inicialmente eu dividir uma reação em duas semi-reações, uma de oxidação e outra de redução, acerto os coeficientes do elemento que são diferentes de oxigênio e hidrogênio, acerto os coeficientes do oxigênio adicionando H2O e de hidrogênio adicionando H+, acerto as cargas adicionando os elétrons. Se necessário, eu vou estar multiplicando cada meia reação por um número inteiro, dependendo do número de elétrons que está envolvido na reação. Somo as duas semi-reações e cancelo as espécies espectadoras. Então, vamos ver um exemplo prático aqui, que é a reação do íon oxalato com o permanganato. Então, nessa reação aqui, eu vou produzir o íon manganês e o dióxido de carbono.
Para balancear essa equação, separa as duas semi-reações. Então, a primeira semi-reação é o permanganato dando origem ao manganês, e a segunda semi-reação é o íon oxalato dando origem ao dióxido de carbono. E agora eu faço o balanceamento inicialmente do manganês e do carbono. Então, na primeira semi-reação, balanceio então a presença de manganês e na segunda a presença de carbono. Quando eu balanceio então a quantidade de carbono aqui, automaticamente eu já balanceio nessa segunda semi-reação os oxigênios. Então, essa semi-reação eu não preciso nem adicionar oxigênio, água, né? Já nessa primeira aqui, eu preciso adicionar oxigênio. Então, eu preciso adicionar, né? Como aqui eu tenho 4 oxigênio, eu vou estar adicionando, então, 4 moléculas de água. Para balancear 8 hidrogênios presentes aqui, eu vou estar adicionando 8 hidrogênios aqui. E para, então, balancear cada semi-reação, né, com a quantidade de elétrons aqui, nessa primeira semi-reação, eu vou estar balanceando a carga. Como aqui eu tenho 2 como aqui eu tenho 8H+, então eu tenho 8 cargas positivas com menos uma carga negativa, então vai dar 7 desse lado aqui. E eu tenho 2 cargas positivas desse lado. Então, para balancear a carga positiva, eu adiciono 5 elétrons. Já nesse caso aqui, para balancear as cargas negativas que eu tenho aqui, que eu tenho 2 elétrons aqui, tem 2 cargas negativas aqui, eu vou estar adicionando 2 elétrons. E faço o balanceamento, então, como aqui eu tenho 2 elétrons, eu preciso ter as mesmas quantidades aqui. Para isso, então, né, eu vou estar multiplicando essa semi-reação, essa primeira semi-reação por 2 e a segunda semi-reação por 5. E aí eu tenho, então, as duas semi-reações, né, multiplicada pelos números para equilibrar a quantidade de elétron que é perdido e a quantidade de elétron que é ganho. Somo as duas semi-reações e eu tenho, então, a reação global. Para balancear uma equação de oxirredução que o meio é ácido, eu vou seguir todas as etapas dos slides anteriores, ou seja, eu vou estar dividindo a reação nas duas semi-reações, vou estar balanceando os elementos que são diferentes de oxigênio e hidrogênio, no caso aqui o cromo e o cloro, depois eu vou estar adicionando água e H+, para estar balanceando a quantidade de oxigênio e de hidrogênio, adiciono a quantidade de elétrons, somo as duas semi-reações e eu tenho a equação global. Agora, se o meio é básico, depois que eu faço, né, separo as duas semi-reações, faço o balanceamento dos elementos, né, tanto dos elementos diferentes de oxigênio e hidrogênio, e faço o balanceamento também do hidrogênio e do oxigênio, eu vou então depois estar adicionando OH-, que é referente ao meio básico. Então, nessa primeira reação, na primeira semi-reação, como eu tenho 2 moléculas de H+, eu vou estar adicionando 2 hidroxilas, 2 OH-. Na segunda semi-reação, como eu tenho 4 moléculas de H+, eu vou estar adicionando 4 moléculas de OH-. Então, adiciono tanto do lado dos reagentes quanto do lado dos produtos. Então, 2 OH- aqui nessa primeira semi-reação, 2 OH- no lado dos reagentes, 2 H- no lado dos produtos. Na segunda semi-reação, 4 OH- no lado dos reagentes e 4 OH- nos lados dos produtos. Tudo isso é para balancear, né, de acordo com o meio que é básico. Depois faço, né, o balanceamento das cargas, somo as duas semi-reações e eu tenho, então, né, a equação global. Bom, então uma reação de oxirredução ela pode ocorrer quando os reagentes estão em contato um com o outro, né, no contato direto aqui. Por exemplo, o zinco que está em meio à solução de cobre. E aí o zinco, né, ele vai estar sofrendo oxidação, né, perdendo seus elétrons aqui, e o cobre vai estar recebendo esses elétrons. Então, por isso que o zinco, né, que sofre oxidação, ele passa de zinco metálico, zinco com NOx 0, passando para zinco 2+,
E o cobre, né, que tinha o NOx, que está em meio à solução com o NOx de 2+, ele passa a ficar como cobre metálico, né? Como se fossem essas incrustações aqui. Então, ele fica com o NOx 0. A célula voltaica ou galvânica é outra forma de estar representando essa reação de oxirredução. Só que nesse caso aqui, os reagentes não estão em contato direto um com o outro. Eu tenho, né, a parte onde vai ocorrer a redução, então eu vou ter lá, né, o zinco, né, que vai sofrer, aliás, tem o cobre, né, que vai sofrer a redução, e o zinco que vai sofrer a oxidação. Então, eles não estão em contato direto um com o outro, mas devido aqui, né, a esse contato entre as suas soluções e devido a esse dispositivo eletrônico que conecta aqui os elétrons, ocorre uma reação também, né, só que de forma mais diferente, né, não estão em contato direto um com o outro. Então aqui é só para vocês notarem como que é a formação dessa célula voltaica, né. Então a gente tem principalmente, né, as soluções de nitrato de zinco ou nitrato de cobre em meio, né, aos metais de zinco e de cobre, que estão conectados a partir de um voltímetro, que vai fazer essa transferência de elétrons. Eu tenho a ponte salina, que vai estar equilibrando os íons aqui presentes na solução, e ocorre a mesma reação de oxirredução, né? Sendo que o zinco aqui vai estar cedendo os elétrons, né, sofrendo então a oxidação, e o cobre que vai estar recebendo esses elétrons vai sofrer a redução. Então essa é a forma esquemática, né, de uma representação de uma pilha, né, onde eu consigo então verificar a transferência de elétrons a partir desse voltímetro, né, e visualmente falando aqui eu vou verificar, né, o consumo do zinco, que ele vai estar oxidando, e a formação aqui de cobre metálico, né, na superfície desse cobre aqui, porque ele vai estar reduzindo. E aí, né, como o zinco está sofrendo a oxidação, né, ele é denominado como ânodo, e o cobre que sofre a redução é denominado como cátodo. Bom, pessoal, então aqui nós encerramos nosso conteúdo. Leia o material disponível em PDF para complementação dos estudos e até a próxima aula.